Olá, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Para mim é uma alegria estar participando com vocês nesse momento devocional. Quero agradecer ao convite feito pelo pastor Dallas. Obrigado, Dallas, Deus abençoe seu ministério aí na Igreja Metodista em Sumaré. Eu sou o pastor Carlinhos, pastor da Igreja Metodista no Jardim do Lago, em Campinas. E eu escolhi para nossa meditação nesse dia um texto que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 6. E eu trouxe essa meditação na igreja nesse domingo e quero aproveitar que está bem quentinho aqui nas as aplicações. Creio que vai ser bênção para nós nessa manhã. Mateus capítulo 11, do 2 ao 6, diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém. Queridos, eu quero falar com vocês nessa manhã a partir de uma conjectura minha. Porque eu entendo aqui que João Batista teve uma dúvida. Eu quero falar sobre a dúvida de João Batista, né? Então, quando ele manda os seus discípulos ir perguntar para Jesus se era Jesus mesmo, se ele era o Messias ou se tinha que esperar outro, isso me soa como uma dúvida. Por quê? João Batista estava preso nesse momento, preso por causa da palavra, por causa da verdade. Ele estava ali, na verdade, no corredor da morte. Ele estava prestes a ser decapitado, né? E nesse momento, é exatamente nesse momento que ele manda dar uma ordem para os seus discípulos de ir lá perguntar para Jesus. Então isso me soa para mim como uma dúvida de João Batista, não é? Porque ali ele estava, como eu disse, prestes a ser decapitado, e ao que me consta, Jesus não deve ter ido lá visitar o seu discípulo. Jesus, com todo o poder que tinha, com toda a autoridade que tinha, não foi lá pagar a fiança de João Batista para que tirasse ele de lá, não é? Então a primeira lição que eu quero tirar desse texto para nós é que ninguém é infalível, né? Ninguém, todo homem está sujeito a duvidar, né? É claro, nós estamos agora no pós-história, nós já conhecemos a história, nós já sabemos tudo o que aconteceu, nós já sabemos a respeito de Jesus, verdadeiramente era ele, verdadeiramente ele foi, ele levou sobre si os nossos pecados. Mas João Batista e até mesmo os discípulos estavam vivendo a história, eles eram protagonistas da história, né? Então eu acredito que a primeira coisa que eu quero dizer aqui para os irmãos é que nós temos muita dificuldade, é intrigante para nós admitir que João Batista teve dúvida, né? É intrigante para nós, porque nós vemos o João Batista como aquele grande homem de Deus que pregava com ousadia, que batizava pessoas e mais pessoas, que tinha uma autoridade para pregar e para exortar. Teve uma revelação de Deus, né? Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele ouviu isso de Deus, ou seja, tantas coisas. Agora, de repente, a gente vê um João mandando perguntar para Jesus se era ele mesmo. Eu acredito que essa dúvida ela não é só de João Batista. Eu acredito que todos nós, né? Quantos de nós, em algum momento, também nós duvidamos? Em algum momento também, por causa da luta, da tribulação intensa, a gente faz esse questionamento, né? Por que, Jesus? Por que o Senhor deixou acontecer isso? O Senhor não está vendo? O Senhor não se importa? Os próprios discípulos disseram isso para Jesus: Não te importa, Jesus, que pereçamos? Então essas coisas, amados, estão diante de nós, essa dúvida está também diante de nós todos os tempos, todos os momentos, né? A segunda coisa que eu quero aqui refletir com os irmãos é a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi interessante, porque Jesus disse assim: manda dizer a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos, aliás, começa pelos coxos, os coxos andam, né? Os cegos veem, os leprosos são purificados,
os mortos são ressuscitados. Ou seja, Jesus não formatou uma resposta para ele. Jesus não buscou lá nas profecias do Antigo Testamento, não é? Tudo que falava sobre o Messias. Jesus não disse a ele respostas conceituais. Jesus respondeu a ele com frutos. Jesus respondeu a ele com obras. Eu acredito, amados irmãos, que isso é muito importante para nós. Nós não devemos nos preocupar em querer dar respostas para as pessoas que nos questionam, para as pessoas que olham para nós e muitas vezes desconfiam de nós e fazem perguntas, não é? Eu quero dizer para você que o melhor jeito é responder com frutos. Que as pessoas possam olhar para mim e para você e ver em nós as nossas respostas, não por aquilo que nós falamos a elas, mas por aquilo que elas veem em nós, não é? Eu acredito que quando as pessoas precisam ficar, quem sabe, falando mais alto, tendo que ofender o outro para dizer a ele que aquilo que ele disse de nós não é verdadeiro, é porque no fundo a gente não tem muita convicção de quem nós somos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós pregamos, né? Então, o fato de Jesus estar ali, o fato de João Batista, nesse momento, mandar perguntar para Jesus se era ele mesmo, eu acredito que isso, amados, é uma coisa muito pessoal de João. Talvez ele estivesse passando por um momento espiritual delicado. Por que não? João Batista era homem como nós. Aí ele manda perguntar para Jesus. Agora, se Jesus tivesse respondido a ele de maneira favorável, ou até ido lá na prisão, libertá-lo, pagado a fiança dele, talvez tudo seria diferente, não é? Talvez João não teria essa dúvida, não ia perguntar, né? Mas Jesus não fez isso. E a terceira e última coisa que eu queria deixar para os irmãos é que o fato de Jesus não ter ido lá libertar o seu discípulo, o fato de Jesus não ter pagado a fiança dele, isso nada tem a ver com o bom andamento do reino. Isso nada tem a ver com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Muitas vezes nós julgamos as coisas a partir daquilo que está acontecendo conosco, não é? Muitas vezes nós questionamos a partir daquilo que está acontecendo conosco. Mas eu quero dizer para você que isso nada tem a ver com o bom andamento do reino. A igreja de Atos estava de vento em popa, né? Pedro pregava, 3.000 almas se convertiam, né? A igreja orava e o lugar onde eles estavam tremiam, mas foi exatamente naqueles dias que Estevão foi apedrejado até a morte. Foi exatamente naqueles dias que Tiago, filho de Zebedeu, foi passado ao fio da espada. E talvez as pessoas perguntem, mas por que Jesus deixou? Jesus estava ali, por que Deus deixou? Por que ele não interveio? Não é? Eu quero dizer para você que o fato do Senhor não ter ido lá libertar João Batista também, nada tem a ver com o bom andamento do reino. O ministério de Jesus estava em pleno funcionamento. Os cegos estavam vendo, os coxos estavam andando, os mortos sendo ressuscitados. Não é? Então, que você também não se preocupe com os questionamentos. Você não se preocupe com aquilo que disseram. Deixe as pessoas verem em você quem você é. Que Deus te abençoe nesse dia. Que a graça de Deus te cubra e te fortaleça. Deus abençoe. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo
logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho terra pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu conto contigo, Senhor. Aleluia. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho terra pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, aleluia, Senhor, o teu nome toda língua confessará. Jesus, pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus.